E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez no capítulo 4 do livro Economia numa Única Lição, onde a gente vai falar sobre gastos públicos. Esse é um tópico bem comum de se conversar, mas com vários tipos de interpretação, de vários tipos de economistas, de linhas econômicas diferentes. Mas eu acredito que você já tenha entendido que aqui é um economista liberal, libertário, ou que pensa sempre de forma crítica com relação a gastos públicos, né? Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você entenda que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? E começando direto ao assunto, o autor primeiro ele fala que ele entende que existe uma percepção geral das pessoas de que os gastos públicos eles são necessários pelaquela percepção comum de que se não fosse o governo, quem que faria aquilo? Ou isso é algo essencial, então o governo tem que fazer, ele tem que mexer naquilo ali, porque sim, né, é uma percepção geral que é mais comum nos dias de hoje, mas acho que ao longo de toda a história dos estados, né, existiu essa crença popular de que o governo precisa fazer algo. Mas é claro que ao longo do capítulo vocês vão perceber que a crítica geral do autor é de que se o governo faz algo que a iniciativa privada não fez, de onde que está vindo esse dinheiro? Se não da própria iniciativa privada ou se não das pessoas comuns que são roubadas via impostos ou via inflação, né? Mas uma coisa que ele vai delineando, né, até chegar nessa conclusão final, que é o que eu já estou falando aqui no início, ele começa dividindo em alguns tópicos que eu classifiquei eles como a crença, o golpe, os efeitos e a iniciativa privada no final. A primeira, que é a crença popular de que existe a necessidade da intervenção governamental pela percepção inicial de quando a gente entende algo, de quando a gente vê o governo fazendo alguma coisa. Como é o exemplo, por exemplo, do governo criando casas populares ou algo do tipo. E existem alguns momentos daquilo ali, de toda a construção de uma casa popular ou de toda a construção de uma rua, qualquer outra coisa assim, e as pessoas geralmente olham e falam, beleza, isso faz sentido, o governo está fazendo isso e não uma empresa privada. Que é entendido de que, por exemplo, se eu vou construir casas, significa que pessoas não tinham casas antes. Quando eu vou construir casas, eu vou precisar de pessoas trabalhando, e sem aquela construção não existiriam os empregos para aqueles trabalhadores. E aí quando termina a casa, você fala, nossa, se o governo não tivesse feito isso, não teria essa casa antes. E existe todo esse desenho feito em todo o processo, desde antes, durante e depois da construção, de que graças a Deus o governo fez aquilo. Mas a gente tem que pensar de que se o governo fez aquilo, por que a própria iniciativa privada não fez aquilo para dar mais lucro para as empresas dela, né? Porque se os empresários são todos malvados e só pensam no lucro, por que eles não fizeram isso antes? E aí a gente pode entender isso de várias formas, do porquê que isso não aconteceu, mas basicamente isso se deve a não era viável, não era interessante, ou simplesmente o governo não deu licença para a gente fazer aquilo, o governo proibiu, objetivamente proibiu a gente de fazer isso. Se vocês forem ver da história de basicamente todas as democracias, de todos os governos, muitas coisas que a iniciativa privada queria fazer, só não aconteceu porque o governo não deixou e basicamente falou, só vai ser feito se for feito do jeito que eu quero, ou só eu vou fazer das minhas formas, das minhas diretrizes. Da mesma forma que vocês podem enxergar hoje, nos dias atuais do Brasil, muitas coisas que são feitas pelo governo com muito pior qualidade do que se tivesse sido feito por uma iniciativa privada, como por exemplo tem no nosso site, não sei se ainda tem esse artigo lá, de que alguns traficantes lá no Rio de Janeiro fizeram uma ponte que o governo tinha orçado uma vez. Vou dar um exemplo aqui, tá lá certinho no artigo lá no nosso site, anarcomentos.com, mas eu vou falar como se ele não tivesse lá. Uma ponte que foi orçada pelo governo do Rio de Janeiro lá por R$1 milhão para fazer em 2010. Em 2014 não tinha sido feito, o governador não fez. Chegou 2014, orçou de novo por 2 milhões, prometeu e tal, não fez. Aí chegou 2018, um exemplo, e aí chegaram alguns traficantes e falaram, o governo não vai fazer, a gente precisa dessa ponte, vamos contratar um engenheiro aqui fazer. Fizeram, por exemplo, 200 mil, fizeram a ponte, está lá até hoje. Ou seja, muitas coisas que era para sim a iniciativa privada fazer, não exatamente traficantes, mas qualquer empresa ou qualquer pessoa, não é feita pelo governo não deixar, ou por não ser interessante, o governo está fazendo aquilo ali só para gastar dinheiro e fomentar, principalmente em períodos eleitorais,
os seus nomes ali para ser reeleito, né? O segundo tópico, que seria o golpe, é exatamente isso que é feito durante os períodos eleitorais, que é usar qualquer tipo de ação governamental, qualquer gasto público, para melhorar a sua imagem perante o público. Então, existe esse efeito de crença inicial, de que as pessoas entendem que é necessário o governo fazer alguma coisa, porque se não tivesse feito a iniciativa privada não iria fazer. Só que agora o golpe em si é fazer isso em períodos específicos. Se o governo fizesse tudo o que a iniciativa privada não está fazendo, porque existia alguma lógica econômica para aquilo ser feito e precisava ser centralizado dentro do governo para ter alguma coerência em um planejamento urbano, algum planejamento assim, o que no papel pode até fazer sentido, na prática a gente vê que não é isso que acontece. O golpe visual é justamente esbarrar o máximo possível a iniciativa privada, fazer com que os empresários e as pessoas comuns sejam sempre as vilãs da história, e no final das contas, quando o governo achar que aquilo é politicamente mais interessante de ser feito por eles, ou naquele momento ser feito por eles, então assim eles fazem e acabam fazendo com que, no mínimo, na melhor das hipóteses, o governo atrase o que a iniciativa privada já iria fazer. O que o governo faz, ele sempre vai ou destruir patrimônio, destruir dinheiro, destruir a propriedade das pessoas, ou ele vai adiar, ou no mínimo ele vai empatar no 0 a 0. Ele nem prejudicou, nem melhorou, mas o governo nunca consegue gerar riquezas. O governo fez alguma coisa ali que gerou empregos, tá? Mas como que ele fez isso? Ele tirou dinheiro dos empregados via impostos, aumentou imposto, aumentou a arrecadação, aumentou impressão de moeda, que no final das contas tira o dinheiro das pessoas de qualquer forma, para depois devolver para elas. Então, assim, na melhor das hipóteses, o governo não gerou riquezas, ele só lascou com tudo, né? Ele só manteve, na verdade, as coisas. O terceiro tópico são os efeitos, que são os efeitos de longo prazo de tudo isso. Então, a gente pensa que, digamos que no momento, por exemplo, na pandemia, né, quando teve aqueles problemas, é lógico que é algo mais delicado de se falar, mas que gerou problemas de saúde pública, gerou problemas de pessoas não terem empregos, não terem renda para comprar coisas básicas como que é comida, alimentação, né, e moradia. Então o governo foi lá e ajudou essas pessoas dando dinheiro. Então você fala, não, nessa realmente é essencial, o governo tem que fazer isso. Pode até ser que sim, que você entenda isso no curto prazo, mas como o autor falou no começo do livro, que o bom economista é aquele que enxerga não só os efeitos de curto prazo, mas os efeitos de longo prazo, não só num grupo de pessoas, mas em todos os grupos de pessoas. A gente entende que agora, no capítulo 4, digamos que a gente faça toda essa análise e fala, não, realmente o governo tem que fazer isso porque é uma situação de calamidade pública. Dependendo de como isso é feito, e como é feito em todos os governos atuais, que é via aumento de impostos ou inflação, né, que seria emissão, tá? O aumento da base monetária, imprimindo mais dinheiro e diminuindo o poder de compra das pessoas, que também seria um tipo de roubo ou um tipo de imposto. No longo prazo, isso vai tirar dinheiro das pessoas. Então se fala, não, hoje o governo precisa fazer isso porque as pessoas precisam de moradia. Ok, mas no longo prazo, e o que vai acontecer amanhã? O longo prazo sempre chega, o amanhã sempre chega, diferente do que Keynes acha, né? Mas enfim, então, na época da pandemia, a gente viu, muitas pessoas chegaram, inclusive muitos economistas falaram, é necessário o governo imprimir, sem controle nenhum, dinheiro para dar para as pessoas e para recuperar a economia. E aí, depois de 4 anos, né, agora a gente está em 2024, em 2020 isso aconteceu e todo mundo falou, não, esquece o amanhã, a gente tem que fazer o hoje. 4 anos depois, todas as pessoas, sem exceção nenhuma, reclamam do aumento do preço, da diminuição do poder de compra, do aumento dos gastos do governo. A moeda agora, o real está batendo 5,70 mais ou menos aqui quando eu estou gravando esse vídeo. Na época era um pouco menos, então isso é uma coisa totalmente natural. Então basicamente os efeitos de longo prazo, né, que é esse tópico que eu estou falando, é que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E isso é basicamente o que acontece em todos os governos, muito em foco aqui no Brasil, claro, mas isso acontece em todos os governos e essa é a tendência dos governos, das democracias, das monarquias, mas acho que mais acentuado com certeza na democracia. E isso é o que o autor quer passar aqui de informação importante, que é o longo prazo é importante, o longo prazo sempre chega, a não ser que o mundo acabe e Jesus volte amanhã, mas enquanto isso não acontecer, os efeitos do longo prazo e as consequências do que a gente faz hoje vão chegar amanhã, e isso é importante, não só
olhar o que o governo faz hoje, mas o que vai acarretar nessas ações dele hoje, no amanhã, né? E aí o último tópico, que seria como a iniciativa privada faria isso, que é uma comparação bem simples. A alocação de recursos, ela precisa ser descentralizada. Não existe uma empresa, vou colocar aqui, o governo arrecada trilhões aí por ano, né? E existem muitas organizações dentro do governo, né? Dentro do que a gente chama de Estado, existe vários poderes ali dentro e várias coisas que trabalham para aquilo funcionar. Mas o governo, de forma geral, é uma entidade muito centralizada que organiza trilhões de reais, né? Ou organiza uma empresa que gira milhões apenas, né? Só milhões de reais, às vezes milhares só de reais, ela não consegue ser organizada por uma pessoa ou por algumas pessoas. Ela é organizada por várias entidades dentro dali que organizam setores específicos. Por quê? Porque não existe como a gente entender que a União Soviética caiu porque era um poder totalmente centralizado e que não dava para organizar recursos. Isso aí a gente tem outros livros aqui no site, mas eu não vou entrar muito bem nisso. No site aqui no canal também sobre isso, mas de forma geral a União Soviética caiu porque era um governo centralizado e não dava para dar conta, não tinha como você alocar de forma eficiente os custos, tanto que por isso que Lenin fez ali o NEP, né? Foi NEP? Acho que foi NEP. Que basicamente dava mais liberdade para a iniciativa privada, porque ele falou, cara, não tem como a gente centralizar isso aqui tudo, as pessoas têm que se organizar daquela forma, entre aspas, anárquica delas, e cada um entender o que é eficiente para eles fazerem naquele momento. E não tem como o governo gastar dinheiro de forma macro e achar que aquilo é eficiente. Não é eficiente. Na melhor das hipóteses, o governo vai só atrapalhar o que a própria iniciativa privada iria fazer. E é aquela questão, se a iniciativa privada não faz porque não é eficiente, por que o governo faria aquilo e seria benéfico de alguma forma? E tem coisas que não é para ser benéfico mesmo, alimentação, saúde, segurança não é para ser benéfica, é para ser essencial, então o governo tem que fazer. Aí eu uso o exemplo, aí já não é o que o autor está falando, mas é uma coisa que eu mesmo falo, que se o governo ele tem que gastar porque existem coisas essenciais, vamos então classificar o que é essencial: alimentação, saúde, segurança. O que é mais essencial? Algumas pessoas vão falar segurança, algumas pessoas vão falar outra coisa, mas o óbvio é que o mais essencial é a alimentação. Você não consegue ficar 3 dias sem comer, uma semana sem comer. Você pode ficar uma semana com o hospital precário, com a saúde, com a educação precária, mas você não pode ficar uma semana sem comer, por exemplo. Então, a coisa mais importante é a alimentação. Existe uma entidade centralizada como é o MEC, como é o Banco Central, para cuidar da alimentação do Brasil? Para plantar, para vender, para chegar no mercado? Não existe. A maior parte, inclusive, eu não tenho os números aqui porque dane-se, né? Mas a maior parte da alimentação do Brasil é feita por agricultura familiar, ou seja, pequenas famílias que produzem aquilo e falam, cara, eu vou produzir isso aqui porque eu conheço pessoas que querem comprar isso aqui e já era, eu vou vender. Essas pessoas que compram levam o negócio ali pro mercado, trata, faz o que quer e chega aqui no mercado interno, no mercado externo. O Brasil alimenta mais de 1/3, se não me engano, do mundo, né? O Brasil é a fazenda do mundo mesmo. E não existe uma entidade centralizada, não é totalmente, mas é uma coisa anárquica, é o mercado. O mercado consegue chegar nos lugares que precisa e não chega simplesmente nos lugares que não precisam. É simples da gente entender, e muitas pessoas que, cara, nunca leram um livro de economia sabem disso, que o problema, por exemplo, da África não é falta de comida. Não existe falta de comida no mundo, existe problemas econômicos, problemas políticos que não deixam a comida chegar ali, não deixam aquele povo crescer. Aqueles povos crescerem, né? Problema com estados, com instituições macro, internacionais, instituições dentro ali dos países. Então, é um problema muito maior, mas, assim, não é um problema de falta de comida, ou seja, se não faz sentido pro mercado chegar ali, não vai chegar. Não vai ser construído casa onde não tem que chegar casa. Se não tem como, se faz sentido, mas não tem como porque o governo impede, ou porque existe algum problema, também não vai chegar. Mas não é por falta da iniciativa privada. Não é como se os empresários fossem super malvados e se precisasse de comida, de chegar comida lá no fundo do Amazonas, não ia chegar porque não ia dar lucro. Não é sempre dar lucro, mas sempre existe alguém que vai resolver problemas. Problemas sempre vão acontecer e o capitalismo, ele é duradouro e cresceu tanto e tirou tantas pessoas da miséria porque é o sistema, não que faz as pessoas ficarem ricas, mas é o sistema que resolve problemas. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você viu muita caridade privada. E
as coisas não estão totalmente resolvidas, mas a grande maior parte dos problemas que foram resolvidos lá foram feitos pela iniciativa privada. Mesmo o governo roubando, ou arrecadando e dizendo que ele vai proteger e vai ajudar as pessoas, quem ajudou no final das contas foi a iniciativa privada. Na época da pandemia, faltou álcool. O governo produziu algum álcool? Não. Quem que deu álcool para as pessoas produzirem a mais? Quem que foi que fez isso? A Ambev, as empresas que já trabalham com álcool falaram, eu não preciso de lucro, a gente só quer ajudar as pessoas. Toma álcool aqui que todo mundo precisa, toma máscara, algumas empresas fizeram doações e tal, e as coisas foram resolvendo. É claro que não é perfeito, eu não estou falando que isso é a forma certa de ser feito. Todo governo tem que explodir amanhã, todo estado tem que acabar amanhã, até porque essa não é a ideia do livro. Eu só dei uma romantizada aqui no que o autor está falando, que existe uma crença, e aqui eu já estou indo para o resumo, né? Que é, em resumo, existe uma crença de que o governo precisa trabalhar, precisa fazer coisas, porque existe o golpe de as pessoas entenderem que aquilo é essencial e que se não fosse o governo, a iniciativa privada não faria. Mas os efeitos de longo prazo é justamente o governo resolver um problema, mas gerar um outro problema no futuro, de coisas que, na melhor das hipóteses, ele só postergou o que a iniciativa privada já poderia fazer se aquilo fizesse sentido. E muitas coisas que o governo faz não faz sentido, ou se fazem, seria feito muito melhor, ou com muito menos problemas econômicos e com certeza com mais eficiência se fosse feito pela iniciativa privada. Isso não seria, claro, de forma perfeita. Existem muitos problemas no mercado, coisas que precisam se resolver, coisas que geram problemas pela falta de unidade mesmo. Alguns setores não têm uma unidade tão clara para que as coisas sejam feitas, outros têm mais, outros têm menos, mas de qualquer forma, o que é feito hoje não dá certo. Então você fala, como que seria? Eu não estou interessado, eu sei o que está sendo feito agora não funciona, e ao longo de toda a humanidade, na verdade toda a história do capitalismo no mínimo, as coisas foram resolvidas pela iniciativa privada, sem um órgão centralizador dizendo o que cada pessoa tinha que fazer. E geralmente quando se centraliza poder para resolução de problemas grandes, acaba dando problema. A União Soviética acabou por isso, e a nossa sociedade, pelo menos ocidental democrática, também está se acabando por isso, por ter uma falsa ideia de descentralização, de poder na mão das nações, mas na verdade são poderes centralizados que acabam dificultando a resolução de problemas com a iniciativa privada, mas que, de forma simples, eu acho que é isso que o autor quis passar nesse capítulo, tá bom? Ficou um pouco grande porque o capítulo é, na verdade, até pequeno, mas eu quis desenhar um pouco mais aqui com vocês, só para ter uma ideia um pouco melhor. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então por hoje é isso e tchau, tchau.